Bem-vindo ao Flash Filmes. No futuro, na cidade de Nova Londres, a sociedade segue 3 regras bem rígidas. Sem privacidade, sem família e sem monogamia. Suas vidas podem até ser hedonistas, mas cada cidadão ainda tem o seu lugar certo na sociedade e recebe um trabalho de acordo com seu nível, indo de alfa até epsilon. Eles não nascem mais de forma natural. Em vez disso, ovários removidos cirurgicamente são fertilizados e incubados no centro de incubação e condicionamento. Ali, os bebês já recebem sua posição e os ensinamentos que vão mantê-los felizes em seus futuros empregos. Todos os cidadãos também precisam tomar um remédio diário chamado soma, que ajuda a controlar o humor e usar lentes óticas que registram tudo o que fazem. Fora da cidade, há uma área chamada Terras Selvagens, onde todos os habitantes são considerados bárbaros. No entanto, uma empresa oferece viagens a essas terras como se fossem uma atração rústica. Lenina, uma beta mais, trabalha no centro de incubação. Um dia, ela é chamada ao escritório de seu chefe, Bernard, um alfa mais. Bernard mostra gravações de segurança que exibem Lenina em momentos íntimos com Henry, um alfa mais. Embora não a repreenda pelos impulsos, ele aponta que repetiram tantas vezes que estão beirando a exclusividade. Isso é visto como egoísmo, já que todos pertencem a todos. Então, Bernard adverte Lenina para compartilhar mais. Enquanto isso, Bernard continua assistindo às gravações de Lenina até ser interrompido por um relatório urgente. Ele corre para um centro de lazer, onde encontra Sid X60, um Epsilon, chocado. Sid X60 está perturbado por causa de um incidente, e Bernard lhe dá soma para distraí-lo. Um outro homem com o mesmo rosto está morto no chão. E Sid X60 afirma que ele caiu. Para dispersar a multidão curiosa, Bernard distribui soma e sobe para testar a altura com uma laranja. O parapeito é alto, então a queda parece improvável, mas o salto também não faz sentido. Bernard toca a testa do homem morto e confirma, pela memória do incidente, que ele saltou, o que o deixa profundamente perturbado. Depois, Bernard volta ao seu escritório para discutir o caso com Wilhelmina, sua engenheira emocional. Ela é uma espécie de terapeuta nesse mundo. Wilhelmina não entende como alguém poderia pular por escolha própria, e lembra Bernard de que Epsilons não sentem verdadeiramente. Em seguida, ela o envia para se divertir no Jardim do Prazer. Lenina e alguns amigos estão indo para lá também. Mas ela recusa Henry como parceiro para evitar mais problemas, escolhendo outra pessoa para passar a noite. Quando Bernard chega ao jardim, ele recusa todas as ofertas de parceiros, preferindo observar Lenina. Quando ela também o vê, ele entra em pânico e foge. Depois disso, todos na pista de dança começam a se envolver juntos. Nas terras selvagens, os locais fazem o possível para sobreviver com os restos que recebem. John trabalha como zelador e faz tudo no parque temático, onde os outros atores frequentemente o tratam mal e exigem melhores serviços. Uma de suas tarefas é cuidar das armas usadas nos jogos do parque. Em casa, a situação não é melhor, pois sua mãe, Linda, é alcoólatra, e a cidade sofre com quedas de energia constantes. Uma noite, John ouve um barulho do lado de fora e vê alguém se movendo nas sombras. Ele pega uma faca e vai investigar, mas é cercado por um grupo de moradores que o sequestram. Eles o levam para fora da cidade e mostram o horizonte de Nova Londres, explicando que precisam recuperar o que é deles. Eles revelam uma caixa cheia de balas. Depois, a colega de trabalho de John, Madison, o leva para casa e lhe dá uma bala, dizendo que o grupo está apenas lhe dando uma chance. Em Nova Londres, Jack C. tira um objeto escondido do incidente e chora, algo que ninguém faz nesse mundo. Ao mesmo tempo, Bernard chega em casa e tira a lente ótica, mas recebe uma ligação e a coloca de volta rapidamente. O diretor de estabilidade o repreende por buscar privacidade e por suas ações no experimento com a laranja. Bernard também é criticado por não ter se envolvido intimamente por um tempo, então recebe um bilhete para visitar as terras selvagens como uma férias forçadas. Pouco depois, Lenina o visita e Bernard admite que nunca se sentiu à vontade com os envolvimentos íntimos. Juntos, eles assistem a algumas gravações comprometedoras, tentando entender o mundo em que vivem. Enquanto isso, a controladora mundial Mustafa está revisando as filmagens do incidente pelos olhos de muitos cidadãos e percebe que Sid X60 tocou o corpo, então ela vai atrás dele. Todos os Epsilons estão em fila, mas quando Mustafa menciona um possível vírus, ela nota uma mão tremendo e sabe que encontrou Sid X60. Ela dispensa todos os outros e interroga Sid X60, até que ele admite que começou a sentir algo depois de tocar no corpo, chamando o homem morto de amigo. Ele também conta que Bernard tocou o corpo. Algum tempo depois, Lenina encontra Bernard,
porque ela irá com ele nessa viagem. Ela nunca esteve em uma nave espacial antes e segura a mão de Bernard com medo enquanto a nave entra no espaço. A trepidação inicial logo acaba e Lenina fica fascinada com a gravidade zero enquanto flutua. Eventualmente, eles chegam a um hotel nas Terras Selvagens, onde recebem um guia cheio de propaganda sobre o velho mundo. Os quartos não têm tecnologia para combinar com a sensação do passado. No entanto, no jardim, todos os turistas ainda estão curtindo o momento juntos. Lenina e Bernard se sentem inspirados e começam a se beijar. Mas antes de irem além, Lenina se pergunta se ali eles podem ser diferentes de todos os outros. O casal se separa com medo ao perceber que estão se tornando selvagens. No dia seguinte, Bernard e Lenina seguem em um passeio de ônibus. O guia aponta os atores que fingem ser uma família de estilo antigo e explica como a gravidez era nojenta. Dentro de um teatro, eles assistem a um grupo de atores reencenando a Black Friday para mostrar como os selvagens eram violentos. Depois param em uma igreja falsa, onde Lenina fica encantada com a sensação da grama sob os pés e com o animal morto que encontra no chão. John está por perto limpando e não consegue parar de observá-la, ficando sem jeito quando ela acena para ele. Então os atores encenam um casamento para os turistas, cheio de ciúmes e objeções. Conforme o roteiro, eles sacam suas armas e fingem um tiroteio, apenas para descobrir que as armas não são mais de brinquedo. Acontece que metade dos atores são rebeldes e logo mais membros do grupo chegam para abrir fogo contra os turistas, matando a maioria. Bernard e Lenina correm imediatamente, embora Bernard esteja tonto porque foi ferido durante o confronto. Lenina lhe dá soma e o arrasta enquanto evitam os carros dos rebeldes que se aproximam. Na igreja falsa, John vomita ao ver tanta morte. Um rebelde lhe dá uma faca e pede para ele se juntar ao grupo enquanto os rebeldes saem em busca dos turistas que escaparam. À noite, Bernard e Lenina conseguem se esconder dentro de um prédio antigo, onde Bernard desmaia. Nesse momento, eles são encontrados por John, que pula em Lenina e cobre sua boca. Momentos depois, Bernard acorda e descobre que ele e Lenina estão na casa de John. Ele quer protegê-los, então ele e Lenina trabalham para remover a bala do ferimento de Bernard. Nesse momento, Madison chega e John tenta distraí-la enquanto os outros se escondem. Enquanto Lenina continua dando soma para Bernard até acabar, Madison revela que sabe que John está escondendo os turistas. John continua negando, mas quando Madison ouve um barulho, ela pega sua arma para ameaçá-lo. Antes que possa atirar, Linda esfaqueia até a morte. Depois, Linda manda John levar os turistas embora enquanto ela secretamente toma soma. O grupo sai da casa e Linda convence o vizinho, Pope, a abrigá-los. Eles dão álcool para Bernard aliviar a dor, enquanto John observa pela janela os rebeldes chegarem para revistar sua casa. Pope esquenta uma colher e a usa para cauterizar o ferimento de Bernard. Ao mesmo tempo, Linda leva Lenina ao banheiro para lavar o sangue e admite que já foi uma beta a mais. Ela fugiu da cidade com um alfa, que eventualmente a abandonou. John continua olhando pela janela e percebe que os rebeldes encontraram o corpo de Madison e estão indo embora. Nesse momento, a esposa de Pope chega e ele sai para distraí-la enquanto o grupo escapa pela porta dos fundos. Enquanto foge na caminhonete de Pope, ouvem os rebeldes atirando nele e em sua esposa. Logo, um rebelde os persegue de moto e abre fogo, mas John o atropela com um caminhão. Enquanto o grupo se afasta, eles veem o parque temático pegando fogo à distância. Eventualmente, chegam à barreira ao redor das Terras Selvagens, onde muitas pessoas estão tentando escapar. John entra em pânico e foge. Então, Linda vai atrás dele e confessa que ela e seu pai vieram de Nova Londres, tentando convencê-lo a ir para a cidade, porque a vida lá é melhor. Enquanto isso, Bernard se cansa de esperar e tenta dirigir o caminhão, mas mal consegue movê-lo. Nesse momento, Linda e John chegam e tiram Bernard e Lenina do caminhão, pois os rebeldes estão atirando em quem tenta escapar. Enquanto o grupo foge pela floresta, Linda compartilha seu último soma com Bernard. Lenina começa a chorar e fica chocada ao sentir essas emoções. De repente, ouvem um tiro próximo e veem os rebeldes se aproximando. O grupo corre o mais rápido que pode e chega à barreira especial, que Bernard e Lenina atravessam sem problemas. John congela de medo, então Linda o empurra para atravessar também, enquanto os rebeldes abrem fogo. A barreira não os impede, confirmando a história de Linda. Depois disso, o grupo foge, enquanto os rebeldes os lembram de que são pessoas livres e que aquela é sua terra. Logo, o grupo está voando em uma nave e John vê gotas de sangue flutuando no ar, revelando que Linda foi baleada durante a fuga. Ele chora por ela, enquanto ela morre em seu assento. Algum tempo depois, Bernard está completamente recuperado e aconselha Lenina a voltar à vida normal,
falando como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, John está preso em um quarto, quebrando coisas e exigindo ver sua mãe. Mustafa o observa com fascínio e decide deixá-lo sair. Ele é levado para ver sua mãe, enquanto Mustafa decide que ele poderá ficar, ignorando as preocupações do diretor. Logo, John recebe roupas novas e Bernard o leva para conhecer a cidade. John recusa tomar soma e fica assustado com as tecnologias que não conhece. Ele assiste a um vídeo sobre como Nova Londres funciona, mas acha chato. Um trabalhador aparece para medir seus olhos e descobre que John é um alfa exótico, o que significa que seus genes fazem parte de 1% da elite. Enquanto Bernard se distrai ao ver Henry, o trabalhador tenta colocar uma lente ótica nos olhos de John, mas ele o empurra e sai correndo. Enquanto caminha pelas ruas, todos olham para ele e o julgam por ser um selvagem. Para passar despercebido, ele segue um grupo de trabalhadores Epsilons e encontra o refeitório deles. Lady X60 o convida para se sentar com eles e divide sua comida. No trabalho, Lenina está tendo dificuldade em se concentrar e deixa um embrião passar sem atribuir uma classificação, o que aciona um alarme. Frustrada, ela sai apressada e vai falar com Bernard. Ela confessa que mudou e quer que Bernard admita que nenhum dos dois estava realmente feliz antes da viagem, mas ele acha que ela está falando bobagem. Enquanto isso, o diretor encontra John nas filmagens de segurança, remove sua lente ótica e vai vê-lo. Ele manda todos os Epsilons saírem antes de dizer a John que pode ajudá-lo a voltar para as terras selvagens, onde ele realmente pertence. Eles saem da cidade e chegam a um penhasco, onde John vê o oceano pela primeira vez. O diretor arranjou uma nave espacial para John fugir e o jeito como ele fala faz John perceber que esse homem é seu pai. Uma discussão começa imediatamente e se transforma em uma briga. Durante a luta, John acidentalmente empurra o diretor, que cai do penhasco. Apavorado, John corre de volta para a cidade e se esconde. De volta a Bernard, ele vai ao escritório do diretor e encontra a lente ótica abandonada, que compara com a de John. Ele percebe que são idênticas e corre para mostrar a Henry, que descarta suas preocupações de forma suspeita. Enquanto isso, John tenta se esconder em um prédio, mas descobre que é um clube noturno indecente. Ele sobe em uma decoração para escapar das pessoas que querem arrastá-lo para seus prazeres. Isso faz John aparecer novamente nas filmagens de segurança, então Bernard corre até o clube para ajudá-lo a escapar com segurança. Em casa, Lenina mexe nas coisas de John e encontra seu tocador de música. Ela ouve músicas antigas com letras reais pela primeira vez e fica sobrecarregada de emoção. Desesperada por alívio, ela vai ao apartamento de Henry e eles se envolvem. Momentos depois, John se despede de sua mãe antes de ela ser cremada. Mustafa informa Bernard que ele está sendo testado e precisa introduzir John à sociedade. Ela também diz que o diretor morreu, chamando isso de apenas uma queda. Depois que ela sai, Bernard oferece soma a John e ele finalmente aceita. Enquanto isso, Sid X60 se recusa a tomar sua dose diária e desenha um rosto triste na janela. Ao mesmo tempo, Mustafa emerge de uma piscina após ter uma visão de uma cidade em ruínas com um brilho misterioso aparecendo em seu rosto. No dia seguinte, Lenina e Henry se envolvem novamente no escritório dele. Henry percebe que Lenina está agindo diferente e ela pergunta se ele gosta enquanto tenta tirar o soma dele. Mas ele rapidamente pega de volta. Ele divide o soma com Lenina, que o pega, mas, ao sair, o joga fora. Enquanto isso, Bernard vai ao escritório de Mustafa e fica chocado ao ver que ela tem arte ali. Embora ele não a entenda, ele conta a Mustafa que o diretor morto era pai de John, mas ela não se surpreende e pede a Bernard para manter o segredo. Falando em John, ele está sendo mantido no centro de estabilidade para ser ensinado junto com as crianças, mas quase não presta atenção. Bernard tenta convencê-lo a usar uma lente ótica, mas John recusa e mostra que consegue identificar a classificação de cada pessoa que o observa. Lenina está entre a multidão e não suporta ver John assim, então sai correndo. Ela quase toma soma, mas para a tempo. Depois Lenina vai jogar tênis com sua melhor amiga, Franny, que não entende as mudanças de humor de Lenina ultimamente. Lenina começa a jogar de forma mais agressiva e acaba derrotando Franny, o que a ajuda a sentir raiva e frustração. Após o jogo, Lenina volta para casa e tem um colapso, então toma soma novamente. Enquanto isso, Bernard vai ver Wilhelmina e deixa John em uma sala com pessoas banidas que não param de tomar soma. John deixa todos desconfortáveis ao discutir a ideia de não seguir as classificações que lhes foram atribuídas. Um dos homens reclama, mas antes que as coisas saiam do controle, Bernard volta com Wilhelmina, que fica imediatamente fascinada por John. Ela quer se envolver com ele, mas Bernard precisa lembrá-la de ir com calma. À noite,
John recebe roupas elegantes de um servo gama chamado Gary para que Bernard o leve a uma festa. John vê Lenina e tenta se aproximar, mas é arrastado por Wilhelmina. Os outros convidados estão curiosos sobre John e Bernard se torna popular ao compartilhar histórias. Em particular, Wilhelmina explica a John que uma IA chamada Indra foi criada para supervisionar a vida dos cidadãos, produzindo uma utopia onde a felicidade é permanente e não há sentimentos ruins. Em troca, John compartilha uma história das terras selvagens e acaba se envolvendo com Wilhelmina. Sid assenta também está na festa como parte da equipe de limpeza. Ele se pergunta por que os Epsilons não podem se juntar à multidão enquanto suas mãos começam a se mover com a música. Momentos depois, Henry chega e esbarra em John saindo do quarto de Wilhelmina. Bernard fica chocado ao ouvir Henry se apresentar como novo diretor e depois o observa indo para a pista de dança e beijando Lenina. Sentindo-se humilhado, Bernard tenta ir embora, mas John convence de que ele deve se impor e ensina a dar um soco em alguém. Bernard volta e soca Henry no rosto, deixando todos chocados. John levanta a mão de Bernard em vitória e a multidão o cerca, convencendo-o a se juntar à diversão. Depois de ver o soco, Sid assenta fecha o punho ao perceber que aprendeu algo importante. Bernard sai procurando Lenina e a encontra olhando para um holograma da Terra. Eles compartilham um momento doce enquanto seguram as mãos e lembram um ao outro que não podem ser um casal por causa das regras. O momento é interrompido por um anúncio no holograma anunciando uma nova fase da festa. Lenina volta para a festa e fica chocada ao ver John se divertindo com a libertinagem como se não fosse mais um selvagem. Alguns dias depois, o soco vira a última tendência. Ele aparece em propagandas e as pessoas começam a usar maquiagem simulando olhos roxos. John se torna incrivelmente popular e todos pedem para ouvir histórias das terras selvagens. Ele vai a dezenas de festas repetindo as mesmas histórias várias vezes e terminando cada noite com novos parceiros em sua cama. Enquanto isso, Mustafa perde uma partida de gol contra Indra, o que a faz ter um colapso. Em seguida, ela entra por um túnel secreto e abre uma porta com sua impressão digital, revelando uma praia. Lá, ela encontra Elliot, o homem do qual todos os trabalhadores Epsilon são clonados. Ela conta a ele sobre John, chamando-o de um vírus que infectou a cidade. Durante a conversa, eles revelam que os dois faziam parte de uma equipe de 10 pessoas que foram dormir depois de criar Indra, deixando-a encarregada de criar um novo mundo. Mustafa insiste que algo está errado com Indra e a cidade, mas Elliot acha que Mustafa está apenas com medo porque ela morrerá em breve. De repente, o holograma desaparece e mostra que Mustafa não estava na praia, mas sim em uma sala no subsolo onde os 10 corpos ainda dormem. Para seu choque, uma cama está vazia. Ela corre de volta para o túnel e Indra aparece fazendo-a cair. Indra diz que Mustafa não está jogando pelas regras e enche o túnel de água. Eventualmente, John se cansa da mesma rotina e decide tirar a noite de folga. Ele pega o trem e percebe que ele faz um percurso circular, sem chegar a nenhum destino. Ao sair, ele esbarra em Lenina, que está frustrada porque ele consegue se encaixar tão facilmente enquanto ela está lutando. Ela tenta tomar soma, mas John a impede e pede para ela se concentrar nas vibrações sob eles. Depois, John a convence a pegar o trem dos Epsilons, que é proibido e ninguém sabe para onde vai. Eventualmente, chegam a um lindo jardim e Lenina chora ao perceber tudo que perdeu por seguir as regras. Depois de explorarem o lugar por um tempo, eles acabam se envolvendo juntos. No dia seguinte, Bernard descobre que John não voltou para casa. Durante um jantar, ele informa Henry sobre isso, mas em vez de mandar alguém procurar John, Henry fica feliz que o selvagem foi embora e diz para Bernard voltar ao seu antigo trabalho. Bernard tenta entreter os convidados com sua própria história das terras selvagens, mas ele não é um bom contador. Após a festa, Wilhelmina explica a Bernard que a moda acabou e as pessoas seguiram em frente. Algum tempo depois, John finalmente retorna e Bernard o confronta por ter o abandonado. Uma discussão começa e logo os dois começam a brigar. Enquanto eles se batem por todo lado, Gary assiste e sua lente ótica transmite a luta para os banidos e Wilhelmina. Acontece que Bernard fez Gary transmitir de propósito para tornar o soco uma tendência novamente. A partir daí, John e Lenina começam a se encontrar em segredo para ficarem juntos. Uma noite, Lenina devolve o tocador de música de John e ele diz que a ama. Lenina responde o mesmo, mas é óbvio que ela não entende o que isso significa. Mais tarde naquele dia, Bernard pede para John acompanhá-lo a uma festa muito importante. John não quer ir a mais festas, mas Gary o convence a dar uma chance. John concorda, mas ainda se recusa a usar a lente ótica. Enquanto isso, no túnel, Mustafa acorda após quase se afogar e vai para outra área secreta, onde entra em um prédio abandonado da Soma Pharmaceuticals.
Ela ativa a energia e explora o laboratório onde sua equipe iniciou tudo. Um vídeo começa a tocar com o discurso original de vendas enquanto ela olha para uma foto da equipe. Indra aparece e anuncia que resolveu seu próprio algoritmo adaptando e mudando as diretrizes. Mustafa vê uma nova diretriz no computador e encontra algo chamado movimento mortal em um livro. À noite, Bernard e John vão à festa, onde John é tratado como exótico e estranho. Wilhelmina o arrasta para trocar de roupa e sente uma nova emoção nele, mas não percebe que é amor. O anfitrião da festa anuncia uma caçada, onde alfas perseguem betas na floresta para escolher parceiros da noite. John odeia isso e tenta explicar a Bernard como o amor funciona, mas ele não entende. Enquanto andam, John fica chocado ao ver Lenina com outro cara. Ele corre para se esconder nos chuveiros e continua tomando soma para esquecer. Lenina o encontra e os dois se abraçam desesperadamente. Mais tarde em casa, John pede a Lenina que pare de ficar com outros parceiros. Lenina tenta explicar que só faz isso para evitar suspeitas. Caso contrário, eles seriam separados. John não tem escolha a não ser aceitar, mas pede para ela não contar e não fazer isso em lugares onde ele esteja. No dia seguinte, Bernard chama Lenina ao escritório porque percebeu que ela tem tirado a lente ótica à noite. Lembrando-se do que John e o livro do hotel disseram, Bernard a convida para um encontro. Ela aceita fingir e, depois do trabalho, eles vão assistir ao pôr do sol. Bernard tenta beijá-la, mas Lenina o recusa, dizendo que são apenas amigos. Depois vão para a casa de Bernard, onde Lenina aceita ficar com ele, mas Bernard percebe que ela está fazendo por obrigação e a expulsa, tendo um colapso em seguida. Enquanto isso, John está frustrado porque Lenina está fora e vai ao refeitório dos Epsilons beber. Ele esbarra em CJ60 e sugere que ele escolha um nome de verdade. O atendente se recusa a dar mais álcool para John, que, furioso, quebra um copo no chão e faz um discurso sobre como a vida está completamente errada na cidade. Ao sair, CJ60 quebra um copo também e todos os outros Epsilons começam a fazer o mesmo. Mais tarde naquela noite, Henry vai ver Mustafa, que está perdendo o controle e divaga sobre a morte inevitável. John vai até Wilhelmina e admite que quer parar de sentir. Wilhelmina o ajuda a colocar uma lente ótica. Ela começa a ver as memórias de infância de John na tela, cheias de emoções que ela nunca sentiu antes. Wilhelmina tenta sobrescrever as memórias para que ele pare de sentir tanta dor, mas logo aparece a morte do antigo diretor. Entrando em pânico, John foge. Ele se sente tonto e tropeça pelas ruas, enquanto sua caminhada desajeitada é transmitida, fazendo todos rirem dele. Quando está prestes a desmaiar, Bernard o segura e vê a queda do diretor. Mais tarde em casa, Bernard interroga Gary até ele confessar sobre o relacionamento de John e Lenina. Enquanto isso, CJ60 se aproxima de John, que o faz sentar, mesmo que os bancos não sejam para sua classificação. Outros Epsilons param de trabalhar e se reúnem para ouvir John reclamar do sistema, aprendendo mais sobre como ele é injusto. Ao mesmo tempo, Wilhelmina revisa as filmagens das memórias de John e fica tão empolgada em sentir todas essas novas coisas que acaba chorando. No escritório, Bernard pede a Henry para sumir com John. De repente, Henry tira sua lente ótica e pede que Bernard faça o mesmo, claramente nervoso. Henry explica que Mustafa está louco e não controla nada e revela que sabe que o antigo diretor havia programado um voo perto do penhasco. Henry não acha que a morte foi um acidente e Bernard começa a desconfiar. Enquanto isso, Franny confronta Lenina, apontando como ela tem agido de forma estranha. Lenina garante que está bem e evita as perguntas. Depois do trabalho, Franny visita Lenina e encontra o livro do hotel, ficando curiosa. Ao mesmo tempo, John coloca sua lente ótica para espionar Lenina. Ele a vê em uma boate com outro homem e, furioso, tira a lente novamente. Depois da festa, Lenina está no trem e recusa as investidas de várias pessoas, dizendo que apenas ela pode decidir sobre seu corpo. De volta a Mustafa, ela discute com Indra durante outra partida de Go. De repente, Mustafa adiciona uma peça de xadrez ao jogo, dizendo que Indra não pode planejar para um imprevisível como John. Enquanto isso, Bernard visita Wilhelmina e fica surpreso ao vê-la com roupas normais e sem peruca. Wilhelmina conta a Bernard sobre as novas emoções que experimentou e diz que John é o universo inteiro para ela, recusando tomar soma. Furioso, Bernard luta com Wilhelmina para roubar a cópia das filmagens, acidentalmente jogando-a no chão. Então, ele assiste às memórias de John e confirma que o diretor foi empurrado. Quando Lenina chega em casa, John a faz contar tudo o que fez com o homem enquanto ele faz o mesmo com ela. No entanto, ele não aguenta mais e admite que a espionou, explicando que o amor verdadeiro deve doer. Frustrada,
Lenina sai correndo do apartamento. Bernard leva as filmagens para Henry, que está em crise existencial, e diz para Bernard lidar com os problemas. Logo, o vídeo da morte do diretor está sendo exibido por toda Londres e é visto por Lenina, que corre de volta para o apartamento de John. Em vez disso, encontra Franny, que acha que Lenina precisa de recondicionamento. Apavorada, Lenina foge novamente. Enquanto John caminha pelas ruas, os moradores enviam sua localização para Bernard. John tenta se esconder em um túnel, mas é cercado por Epsilons. Bernard aparece também, mas metade dos Epsilons cria uma barreira entre os dois homens, enquanto a outra metade leva John embora. Nos jardins, Henry percebe que os Epsilons não estão limpando direito. Quando tenta chamá-los à atenção, eles o cercam e o matam com suas ferramentas de limpeza. Algum tempo depois, Mustafa nomeia Bernard como novo diretor, e ele promete parar John. Enquanto isso, Franny se entrega para recondicionamento. No centro de incubação, os outros trabalhadores culpam Lenina pela decisão de Franny, chamando-a de má influência. Lenina explica como tem vivido uma vida melhor, e quando Bernard tenta chamá-la para seu escritório, ela remove a lente ótica e a pisa antes de sair. Lenina vai até o apartamento de John, e descobre que Gary continuou cozinhando todos os dias, mesmo sem John por perto. Ela pega o tocador de música e anuncia que está deixando Nova Londres. Ao mesmo tempo, Bernard verifica o recondicionamento de Franny, e vê que tudo parece normal. Depois que ele sai, é revelado que Franny recebeu uma arma de choque para cumprir uma missão. No refeitório dos Epsilons, C.J. 60 pede que John seja o líder deles. John joga uma tigela de comida no chão, enquanto tenta explicar que não sabe o que fazer. Um Epsilon nervoso toma soma para lidar com a situação, e John fica furioso, confiscando o dispensador. John anuncia que isso é a fonte dos problemas deles, e diz para escolherem entre serem felizes ou livres. Os Epsilons começam a largar seus dispensadores. Depois, John tenta sair, mas C.J. 60 o força a ficar. Enquanto isso, Wilhelmina visita Mustafa para mostrar as memórias de John. Descobre-se que alguns arquivos de Indra se misturaram nas gravações, e Wilhelmina encontra as memórias de Mustafa também. Wilhelmina acha que Mustafa foi mãe, mas ela se recusa a falar sobre isso e a expulsa. Indra observa Mustafa enquanto no centro de incubação. Todos ficam chocados ao ver que não há mais embriões. Lenina tenta sair da cidade, mas é cercada por Franny e outros colegas que a nocauteiam. Momentos depois, Gary leva comida para John e conta a mensagem de Lenina. Desesperado para voltar a ela, John concorda em ajudar os Epsilons. Juntos, eles se infiltram na fábrica de Soma para destruir todo o estoque. Logo, os cidadãos começam a ter colapsos por toda a cidade, sem saber como lidar com as emoções. Alguns trabalhadores procuram Bernard por explicações, mas ele apenas diz que tudo vai melhorar. Pessoas começam a brigar por qualquer soma que encontrem. Apavorado, Bernard esconde seu próprio estoque. Ao olhar pela janela, ele fica chocado ao ver que as pessoas começaram a tirar suas próprias vidas. Depois, Jack e os Epsilons aparecem na cidade procurando Lenina. Porém, os Epsilons começam a matar pessoas aleatoriamente, dizendo que estão seguindo o exemplo de John. John não consegue detê-los e é forçado a assistir ao massacre. Jack se senta em contra Bernard, que explica que se sente diferente desde que tocou o Epsilon morto. Isso faz Jack se senta decidir não matá-lo e mandá-lo se esconder. Os Epsilons encontram o grupo de Franny e tentam atacá-los, mas ela se defende com a arma de choque. Essa distração permite que Lenina fuja. Franny a persegue, mas de repente congela, explicando que aquilo não é realmente ela e que o recondicionamento a está forçando. Agora Lenina consegue escapar novamente. Depois de conversar com Bernard, CJC 60 tenta parar os outros Epsilons, mas eles não o ouvem e o massacre continua. Logo, Mustafa aparece e leva CJC para o túnel secreto. Bernard encontra John e os dois se culpam por tudo. Eles também encontram Lenina e John tenta convencê-la a ir embora com ele. Porém, agora Lenina acredita que John destrói tudo que toca e hesita em aceitar. Na sala secreta, CJC 60 corre por um holograma de uma floresta enquanto persegue seu amigo morto. Mustafa explica que não é real e pede que ele remova a lente ótica. CJC 60 tenta com os dedos e falha, então usa o objeto do incidente para arrancá-la. Agora ele vê a sala com a equipe adormecida e Mustafa explica que as mentes deles estão conectadas ao sistema, mantendo-o ativo.
Ela pede ajuda a CJAC 60 e juntos eles começam a desligar a energia de cada cama. A cidade continua sendo atacada pelos Epsilons e a situação piora quando perde a energia. Bernard está em seu escritório e de repente tem a mesma visão de uma cidade destruída que Mustafá teve. Então ele se vê em um fundo vermelho e Indra aparece pedindo para ele se aliar a ela, mostrando uma visão dos rebeldes escolhendo-o como líder nas terras selvagens. Ao mesmo tempo, CJAC 60 encontra a cama de Eliot e depois de tocarem um no outro, decide estrangulá-lo até a morte. Isso faz com que todos os Epsilons da cidade parem o ataque. Momentos depois, Bernard acorda perto de um penhasco com uma caixa dourada ao seu lado. Wilhelmina também está lá e revela que teve a mesma visão que ele. Juntos eles partem na nave deixada pelo diretor. Chegam às terras selvagens para encontrar os rebeldes e Bernard mostra o conteúdo da caixa ao líder, que concorda em se aliar a ele. Enquanto saem em um caminhão, um brilho estranho aparece nos olhos de Bernard. Depois Mustafá encontra Lenina e a nomeia a nova diretora. Enquanto isso, John é conectado a uma simulação que o faz acreditar que está vivendo uma vida feliz ao lado de seu amor. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum resumo novo. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as atualizações. Obrigado por assistir ao Flash Filmes. Nos vemos no próximo vídeo.